Oi, eu sou Joaquim Braga Neto. Você sabe, né? Joaquim Braga Neto, mentor e psicólogo da EDS. EDS, você sabe, é a Estrada dos Sonhos. E a EDS ajuda você a transformar seus sonhos em realidade. Esse é o nosso propósito. Agora, hoje, nesse dia de hoje, eu vou falar de uma coisa que é até muito mais séria. Ah, Malu aí de volta, Malu. Márcia, tem um pessoal chegando, Dercy, muito bom estar aqui com vocês. O que eu vou falar hoje é muito sério. Muito sério mesmo. E eu vou falar de vida ou morte. Vida e morte. Pô, vida é uma coisa séria e morte é uma coisa muito séria. E eu vou falar de um tipo de morte que talvez seja a pior de todas. Eu acho que é a pior de todas. E essa morte sobre a qual nós vamos falar é o suicídio. O suicídio, você imagina, nós nascemos, né? Existem alguns programas que nós trazemos conosco e um deles é o instinto de preservação da espécie e da própria vida. Uma das coisas que a gente recebe para preservar a nossa vida é o medo. Um medo saudável, né? Então eu não vou chegar muito perto de um precipício, né? Ou eu vi uma cena que me chocou muito, uma moça que ficou tonta no metrô, lá, numa linha de trem lá de Buenos Aires, e ela caiu na linha do trem, onde já tinha um trem lá passando. Por sorte, ela não morreu. Mas eu não gosto nem de ficar perto daquela linha do metrô onde a gente vai embarcar, né? Eu gosto de ficar longe. E, na verdade, ela estava até longe, só que ela ficou tonta e acabou caindo lá e, por sorte, não morreu. E a gente tem o medo, né? Então eu não gosto de chegar perto de um lugar, assim, num precipício, porque eu posso tropeçar e cair e morrer. Então isso já vem no pacote da gente. Esse medo, como uma proteção nossa para que a gente possa preservar a nossa vida, é uma coisa boa. O medo que paralisa é que não é legal. E isso tudo é para dizer que todos nós temos medo de morrer. É comum. Então a gente tem medo de morrer. Isso faz parte do nosso DNA. É o instinto de preservação da vida que nós temos. E isso é uma coisa muito legal. Agora, eu falava do suicídio como uma forma muito dolorosa, porque a pessoa que aceita, que ela se coloca na condição de se suicidar, seja lá que meio for, ela está ultrapassando, ela está superando de uma forma muito desesperadora esse instinto de preservação dela, que é o medo de morrer. Então ela se joga para a morte, de qualquer maneira, da forma que for. Então você imagina que para uma pessoa se jogar para a morte, com tiro, queda, qualquer forma, eu não vou ficar falando isso que é uma coisa até muito dolorosa. Ela está num desespero, numa dor tão grande que ela acha que a dor da morte, esse instinto de preservação pela vida, ele chega a ser menor do que a vontade que ela tem de se matar, pelo desespero que ela tem. E aí,
eu pergunto a você, você acredita que alguém pode chegar assim, sabe o que mais? Eu acho que eu vou me matar hoje. Isso não existe, né? Ninguém pensa assim, vou me matar. Não. Como que começa essa ideia de suicídio? E aí você fala, Joaquim, mas pô, tu não fala de sonho, estrada de sonhos? É para te dizer que só existe uma estrada na sua vida, e é a estrada dos seus sonhos. Porque quando você não se joga nessa estrada de realizações da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, né, dos seus desejos, você começa a tomar uma pequena decisão de se matar lá na frente. Você acredita no que eu estou falando? Eu vou repetir, porque o que eu estou falando é uma coisa muito séria. Eu quero dizer para você, presta atenção no que eu vou te dizer. Você pode discordar. E se você discordar, por favor, coloca aí para mim. Joaquim, eu discordo, acho que você está sendo radical. E eu vou repetir então. Ou você segue na sua estrada dos sonhos, ou você está dando um passo para o seu suicídio. Quer dizer que se eu não entrar, não é no meu curso, não é nisso não, é na sua estrada dos sonhos. Se você não for na direção da realização dos seus projetos de vida, da realização dos seus sonhos, dos seus ideais, você está se suicidando a longo prazo. Quer que eu explique? Então eu vou explicar isso para você. A situação é simples. Toda vez, eu coloquei uma situação aqui, eu coloquei o nome de Pedro aqui de um personagem, e o Pedro, ele estava envolvido em situações meio, vamos dizer, pouco republicanas, né? O Pedro estava fazendo umas besteirinhas. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo não era legal, mas ele fazia assim mesmo. E aí, ele mesmo sabendo que não é, obrigado, Cadu, é 10, está falando aqui um cara que é 10k no Instagram, 10 mil seguidores. Obrigado pelas suas palavras. Então, o cara, depois eu vou ler o que a Malu está falando aqui. Então, a pessoa que, vamos dizer, ela sabe que está fazendo uma coisinha errada, mas é uma besteirinha, né? Uma coisinha à toa. Pô, o trocador do ônibus me deu um dinheiro a mais e eu aceitei e vi que era um dinheiro a mais e levei o troco. Tanta gente que dá dinheiro a mais, ele me deu o troco a mais, eu não vou nem falar com ele. Fui num barzinho tomar um refrigerante e 2 sanduíches. Mas aí eu estava morrendo de fome, né? E aí o cara só me cobrou um sanduíche. Ele esqueceu de cobrar o outro sanduíche. O cara vende sanduíche aí pra caramba. Um sanduíche a mais ou a menos não vai fazer falta para ele. Eu vou pagar um sanduíche, vou pagar o que ele está me cobrando. Ele me cobrou só um. Vai ver que ele quis me dar o outro. Então eu vou pagar só um sanduíche e o refrigerante. E não vou pagar o outro sanduíche, mesmo eu tendo comido sanduíche e mesmo eu tendo visto que eu comi o sanduíche a mais e não vou pagar, isso vai dar prejuízo para o cara que me vendeu 2 e só cobrou 1. Então são pequenas coisas, né, que a gente faz. Eu estou chupando uma bala aqui, eu estou chupando aqui bala de... Isso aqui é medicinal, é para garganta, minha garganta está mais ou menos. Aí eu pego, cortei uma bala, aí eu chupei a bala e jogo o papelzinho no chão. Tem um pessoal da limpeza urbana ali que é até bom eu jogar o lixo no chão para ele não perder o emprego. Pensamento bem mesquinho, né? Bem erradinho mesmo. Então eu vou fazendo essas coisas erradas, e isso que eu estou falando, porque não existe assim aquela pessoa que estava bem, que estava numa boa e de repente ela se suicida. O suicídio
é uma estrada de longo prazo. Eu digo que só existe a estrada dos sonhos, que vai para uma direção, e na outra direção tem a estrada dos pesadelos. E qual é o final? O pesadelo final é a ideia do suicídio e a tentativa de suicídio. Algumas vão a efeito mesmo, né? Elas acabam acontecendo. Então, a gente começa fazendo uma coisinha errada. Eu me lembro, eu fiz um curso de Raja Yoga e uma senhora de idade, bastante idosa, era uma mestre da Universidade Brahma Kumaris, que ensina a meditação Raja Yoga. Eu fiz o curso completo, achei muito legal, tenho muito carinho pelos Raja Yogis, né? E ela falava assim, era uma senhora de idade que ela falava assim: toda vez que você diz só um pouco, você coloca o seu nome na lista dos reprovados. Está aí o título da live. Vou repetir a frase dela. Toda vez que você fala só um pouco, você coloca o seu nome na lista dos reprovados. Então, se você chega assim, eu estou nervoso, eu vou tomar só uma cervejinha, só um pouco, uma cervejinha, para aliviar o estresse, a ansiedade, né? Então, só um pouco, eu vou colocar o meu nome na lista dos reprovados. Porque hoje é uma cervejinha. Aí amanhã o dia está mais legal, eu vou até tomar 2, mas é só hoje que eu vou tomar 2. Depois da manhã eu tomo uma cervejinha. Depois da manhã eu vou tomar 2 cervejinhas de novo. E depois eu vou tomar 3. E aí começa. Você não vira um alcoolista, né? um dependente de álcool da noite para o dia. Não, é só sexta-feira. Sexta-feira, depois na happy hour, eu vou lá, gosto de tomar uma cervejinha com os meus amigos, a gente ri, descontrai depois de uma semana de trabalho. Então é só um pouquinho, é só uma cervejinha. Quando você pensa em tomar uma cervejinha, tudo bem. Agora, se você toma como um efeito de alívio de ansiedade e você começa a depender de toda sexta-feira tomar aquela cervejinha, você vai colocando o seu nome na lista dos reprovados. Claro, Joaquim, então quer dizer que quem toma cervejinha na sexta-feira é um suicida em potencial. Claro que isso, eu estou falando de uma pessoa que começou assim há 10 anos atrás. E a vida foi ficando difícil, foi ficando complicada. Ela foi se deixando, ela foi resolvendo problemas dela desse jeito, que não é o ideal. Ela, na verdade, ela queria afogar as mágoas dela. E quando você vai afogando as suas mágoas, seja através da cerveja, de um outro tipo de droga, ou de uma situação das mais simples. O cara é casado e aí ele tem a vida, o casamento não está legal, e aí ele arruma uma namorada, e aí vai namorar aquela moça, mas ninguém está sabendo, é uma coisa só entre ele e ela, que ali ele cria um canto onde ele e a namorada dele, a amante, né, estão vivendo, e cada vez que ele vive naquela situação, ele vai se enfraquecendo na vida real dele. Então ele cria um espaçozinho, que é um espaço assim do sonho, e esse espaço que é do sonho, na verdade é um espaço do pesadelo. Então se a pessoa já tem o hábito de beber, mais de arrumar uma namorada, mais fazer outras coisinhas que não são muito legais, ele vai aumentando. E aí daqui a pouco é um joguinho, uma graninha, e ele tenta, porque a situação está ficando difícil, afinal de contas ele tem que alimentar 2 famílias, a dele e a da amante, e aí quem sabe se ele ganhasse na loteria e começa a jogar mais e mais e mais na loteria, e aí ele vai jogando e cada vez ele vai se encalacrando mais. Então, eu me lembro de uma propaganda, eu sempre falo dela, o cara que botava assim um cigarro no tambor de um revólver, né? Onde se coloca a bala, ele colocava um cigarro. E a propaganda falava assim: o cigarro é uma arma, o tempo aperta o gatilho. Então o suicídio, ninguém
começa, ninguém pensa em suicídio, vou me suicidar amanhã. Não, esse suicídio ele começou há 10 anos atrás. Quando você foi abrindo mão de ir na direção com garra atrás dos seus projetos. Esse suicídio começou há 10, 12, 15, 20 anos atrás. E você foi cada vez se enfraquecendo mais, pouco a pouco, pouco a pouco, e cada vez estando mais aberto a ideias suicidas. A gente chama de ideações suicidas. E aí começa, para que essa vida, né? Tanta gente morre, fulano morreu, foi dessa para melhor. Por que para melhor? A melhor é o momento, é agora, onde você está vivendo, eu estou aqui contigo agora. Essa é a melhor. Não tem, depois que eu for embora de uma forma natural, tudo bem, lá vai ser melhor. Melhor não, vai ser o bom, né? O bom é o aqui e o agora. O bom é a gente estar fazendo as coisas que a gente acredita. Isso é o bom, não é verdade? Então, agora quando você abre mão do que você deseja e cai numa situação marginal, quando eu falo marginal, não é de delinquência, contra a lei, não é nesse sentido não. A margem, você sai da tua estrada e cai na margem da estrada, fica ali, estacionado. Não, eu não vou nem para frente nem para trás, eu não quero ir, eu não quero voltar, mas eu não quero me matar, eu não estou querendo me matar, eu só quero parar de lutar, eu não quero mais lutar. Quando você enfraquece e você deixa de lutar pelos seus ideais, você está entrando numa estrada dos pesadelos que tem lá na outra ponta, que é a outra ponta da estrada dos sonhos, está a sua estrada dos pesadelos. E lá naquela ponta tem um suicídio. Esse suicídio pode ser um acidente de trânsito, para você ter uma ideia. Você distraído, você foi, bateu com o seu carro e morreu. Aí você estava atravessando a rua, olhando para um lado, o carro vinha do outro e, morreu. Então, isso a gente chama de parasuicídio. Então, você vai perdendo o tesão pela vida. Vai perdendo a alegria de viver. Vai perdendo a alegria de se realizar. Vai perdendo a alegria de buscar os seus projetos, mesmo que você ainda não tenha conquistado aquilo que você está perseguindo e buscando. Mas enquanto você está na luta para a realização dos seus sonhos, você está na tua vida, você está enfrentando as coisas. E isso é muito legal. E o que eu estou tentando dizer para você é que se você não está na luta pelos teus ideais, se você não está lutando pelo que você quer, o que acontece com uma pessoa que tem que lutar, um lutador de boxe, MMA, UFC, essas coisas aí, né? Taibo, artes marciais, jiu-jitsu, o que for. Se o cara não está lutando, ele enfraquece. E a gente recebeu a vida, esse tatame que é o planeta Terra, para a gente lutar. E se a gente não está lutando pelos nossos ideais, a gente, como um lutador, a gente está enfraquecendo. E se a gente está enfraquecendo, cada vez que a gente vai ficando mais fraco, a gente está mais neuroimuno e endócrino deprimido. Neuroimuno endócrino deprimido. A gente vai perdendo brilho, vai perdendo força, vai perdendo alegria. E aí a gente pensa assim, se eu morresse, estava tudo bem. Deixa eu ver o que a Malu falou. Por isso que eu vou na estrada dos sonhos, pois tive uma depressão muito grande. Se não fosse você, não estaria saindo dessa depressão e ansiedade. Tá vendo? E é legal essa coisa assim de a gente ter depressão e ansiedade, são situações de quem está na luta. A conversa da Malu está colocando aqui para gente. Quem está na guerra passa por isso, ansiedade, depressão, mas tudo isso vale a pena porque você está lutando. Então é muito necessário. Quando eu falo da estrada dos sonhos, para conquistar a casa própria, para ter o carro novo, a roupinha bonita, para poder viajar, não é só isso não, cara.
É isso tudo, sim, mas é para não morrer, para não vir na sua cabeça ideias suicidas, ideações suicidas. Eu estou batendo esse papo aqui contigo, porque eu soube de um caso aqui na cidade de Miguel Pereira, de uma pessoa que suicidou-se. Não vou entrar em detalhes não, mas essa pessoa eu conheci um pouco mais de perto. Não era cliente meu, mas eu o conheci. E ele se suicidou ontem. E era uma pessoa bom caráter, uma pessoa de um caráter ilibado, de uma pessoa que veio de uma condição social muito favorável, muito positiva, e que aos poucos foi se deixando definhar, era a palavra que eu ia usar, eu vou usar. Pela vida, definhar não fisicamente, mas nos ideais, nos propósitos, embora o caráter dele tenha se mantido em alto nível, né? E talvez até pelo bom caráter que ele era, assim, as decepções que ele sofreu, muito próximas a ele, talvez tenham contribuído. Claro que somos sempre nós os responsáveis pelos nossos sucessos e os nossos fracassos. Tem aqueles que colaboram para os nossos sucessos e tem aqueles que colaboram para o nosso fracasso. Nunca vou atribuir um fracasso meu à tentativa de alguém me sabotar. Eu sou responsável pelos meus sucessos e fracassos, qualquer um, sempre, sempre. Assumo todos, o mérito dos sucessos e a responsabilidade dos meus fracassos. Mas esse conhecia, pessoa via na rua, eu gostava dele, uma pessoa boa. E pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém imaginava que ele ia se suicidar. Eu ia falar da forma como foi, né, como ele se suicidou, mas qualquer forma de suicídio é dolorosíssima. Então não tem uma que é pior do que a outra. A dele foi uma dessas formas dolorosas. E tudo começa brincando. Então você pode, vou tomar mais uma, legal, tudo numa festa. Eu bebo minha cervejinha, não tem problema nenhum. Não estou fazendo campanha aqui, parem de beber, quem bebe é suicida. Deus me livre. Né? Existe um uso recreativo, né, da cerveja para quem gosta, não tem problema com isso não. Eu não tenho um hábito, graças a Deus não tenho hábito de beber, de usar droga, de nada disso. Mas qualquer situação que seja uma fuga da realidade. Hoje em dia está na moda, né, os pets, os gatinhos, os cachorros. Eu vi nessa reportagem aí que passou, sei lá o que eu estava falando, um hotel de luxo para cachorro. As coisas vão tomando proporções assim que eu acho meio exageradas, mas é problema de cada um, não é meu problema. Mas a pessoa acaba criando um cenário onde ela tem 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40 cachorros e gatos e aquele negócio, e aquilo vira o mundo dela. E é uma forma dela chegar e criar uma Disney, né? Que é aquela ONG, que é aquele negócio de cuidar do cachorro. Não, mas é porque ele foi abandonado. Tudo bem, tá bom, não vou ficar discutindo isso. Mas a pessoa vive, ela entra naquele universo e esquece que existem outros propósitos que podem ser alcançados, mesmo eu cuido de 3 cachorros. E isso não me impede de estar aqui trabalhando com você todo dia, de segunda a sexta, fazendo uma live às 8 e 8 da noite. E transmitindo para você ideias legais. E os cachorros estão muito bem, obrigado. Estão sendo muito bem cuidados. Então, uma coisa não exclui a outra. Mas algumas pessoas, elas vão abandonando a vida e se dedicando com quase exclusividade àquele universo que ela criou para ela. Então, é legal, né, a gente se dedicar às causas que a gente curte, é muito legal. Eu me dedico à causa de ajudar você a lutar. Pegar suas armas e realizar seus sonhos. É esse o meu projeto. Porque eu sei que se você não for na direção dos seus sonhos, não,
Não vou nem para frente, nem para trás. Eu não quero me matar. Ninguém quer se matar. Quando a pessoa se mata, é porque ela foi perdendo força, perdendo força, perdendo força. Ela vai chegando num nível onde a vida perdeu todo o sentido. Para que eu estou vivo? Né? E aí começa a bater um desespero, porque ninguém se mata se não estiver desesperado. Então, as coisas, elas não vão assim de uma hora para outra. Elas vão indo devagar. E elas começam a andar para trás na estrada dos pesadelos, onde deságua no suicídio, quando elas deixam de realizar, deixam de ir em direção aos seus sonhos. É isso que acontece. Não estou fazendo terrorismo, eu estou falando isso muito em homenagem a esse conhecido que suicidou-se. Quem sabe essa live, você que está aqui assistindo, coloca um pontinho. O ponto é a menor tecla do seu teclado aí. É o dígitozinho menorzinho que tem. Quem sabe se você botar esse ponto, um monte de gente já botou, Malu botou, Eliane, Beth Pires botou, tem mais gente, Dercy botou, Márcia botou, as pessoas colocam um pontinho, que é uma forma de o algoritmo do Facebook, do Instagram, saberem, o pessoal interage, não sei o que, eu boto um pontinho também, e aí é uma forma desses vídeos irem para mais pessoas. Uma pessoa que possa assistir esse vídeo e volte a lutar pela vida para fugir das ideações suicidas, para mim já valeu a pena. Já pensou salvar uma pessoa? Dani botou o pontinho também. Legal. Sua estrada dos sonhos são muito boas para pessoas pensarem que tem soluções para os nossos problemas, pois tudo tem solução, basta querer ajuda. Exatamente. Exatamente. Um ajudando o outro. Cada um ajudando uns aos outros. Isso nos dá força para lutar. E quando a gente arregaça as mangas, e eu vou enfrentar a minha vida. Não é fácil para ninguém. Para fulano é fácil, para ele é rico, né? Bonito, é rico, não sei o quê. Não. Não. A vida não é fácil para ninguém. Rico também suicida-se. Rico também se suicida. Muitos. Inclusive em países ricos, índice altíssimo de suicídio na Suíça, índice altíssimo de suicídio no Japão, que é país mais rico do que esses. Então, e tudo começa quando você diz só um pouco. Só uma cervejinha. Quando é no sentido de fuga, né? No sentido recreativo, tudo bem. Não, é só... vou dar um trambiquezinho ali, só um trambiquezinho. Toda vez que você faz uma coisa que a tua consciência está te acusando, você está indo na contramão. Eu, se fosse você, voltava lá no restaurante, dava o dinheiro para o cara, come um sanduíche, paga 2. Volta lá, come um sanduíche, para não ficar com vergonha, né? Olha, o senhor esqueceu de me cobrar, eu estou aqui devolvendo dinheiro. Para não ter que falar isso, vai lá, come um. Tá tão bom esse sanduíche que eu vou pagar 2 para o senhor. Não, imagina, não sei o quê. Não, faço questão. É para casa, é para o senhor, não é para o garçom. Para o garçom eu dou os 10%, mas eu quero pagar 2 para casa. Faz o teu jeito que for. Mas faz o certo. Mas é só um detalhe. Vou levar esse clipe do meu trabalho para casa. Tem tantos aqui. Não. Deixa o clipe lá, compra. Tá precisando? Compra. Não, mas fulano rouba milhões. Um clipe. Se aquele clipe está incomodando na tua consciência, volta para o teu trabalho. No dia seguinte, leva aquela porcaria daquele clipe, porque é só um pouco. Recebendo palminhas aqui, dizendo super. Porque de só um pouco que você caminha na direção do teu suicídio. Você pode não acreditar.
Eu trabalho com isso há 40 anos e trabalho com pessoas suicidas em potencial, né? Então eu trabalho com muitos suicidas. E é muito difícil, porque a gente com 40 anos de estrada dentro da psicologia, eu estou com 63, na verdade eu tenho mais de 40 anos de psicologia, mas trabalhando em hospital psiquiátrico, 40 anos, eu vejo a trajetória do início, meio e fim. Tanto para o lado do suicídio como para o lado da realização. Quando eu ofereço a Estrada dos Sonhos, não é um mar de rosa, não, eu estou oferecendo vida, eu estou falando de vida. E é gostoso. E é gostoso quando você luta e tem mínimas conquistas, como o que eu tive hoje. Embora a notícia ruim do acontecimento de ontem, mas assim, de ter uma reunião legal com um funcionário lá da EDS, o Heitor, está fazendo um trabalho super legal. Então, coisas pequenas somam, né? A gente aumentar a ideia da gente. Pô, eu posso ir mais longe do que eu imaginava que eu poderia ir. E pode. Go further. Né? Ir mais longe. É legal. Tinha uma propaganda da Ford que era isso. Ir mais longe. E é isso que a gente deseja. Você vai mais longe mesmo. Porque a distância é essa. Ou é para a vida ou é para a morte. Um velho psicanalista, tal de Sigmund Freud, falava de Eros e Thanatos. Vida ou morte. E se você não lutar pela vida, a morte te espreita. Então se liga, porque tem muita coisa para ser vivida, e entra na tua estrada dos sonhos, segue e vai em busca dos seus ideais. Amanhã, 8h08 da noite, eu vou estar aqui trazendo mais uma dica para você ter vida, saúde, prosperidade, ser uma pessoa feliz. Adoro suas lives, por isso consigo ver motivação para ir além do que eu imaginava. Dani, pô, vi teus pés, Dani, nossa, cheio de bolha. Quantos quilômetros? Coloca aqui pra gente, foram 170, é isso? 169? Quantos quilômetros você correu agora esse final de semana? Sem parar. 40 horas de corrida, 40 horas ela correu. Uma curtida, vamos lá, quanto? Vamos ver se ela coloca. Correu pra caramba, boa noite, tenha uma ótima noite. Ah, a Dani não botou, então eu vou fechar. Maria Luísa Baltar, gente, é muito legal estar aqui falando com vocês. 169 quilômetros, colocou. Acho que foram 40 horas. Cara, loucura, sem parar. 170 quilômetros sem parar. 42 horas. 42 horas. Muito legal. Gente, é muito legal estar aqui com vocês, compartilhando. Beijo grande, amanhã tamo junto. Parabéns, Dani.